Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 31, capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Itens 11 ao 17, Escândalos e hábitos. E capítulo 4, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Itens 1 ao 2 e 4 ao 5, Brandura, pacificador. Itens 3 e 6 ao 10. Afabilidade, paciência, obediência e cólera. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michele. Convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Vamos elevar então os nossos pensamentos aos céus, pedindo a Deus, né, a licença para a gente começar o nosso estudo dessa noite, convidando Jesus para a nossa mesa, como convidado de honra, né? E assim com ele toda a espiritualidade, que são os seus trabalhadores, que está aqui para nos auxiliar, nos abençoar e dirigir nossas palavras, nossos pensamentos. Pedir que abençoe o nosso estudo, nos dando cada dia mais um pouquinho mais de conhecimento, e que a gente consiga passar isso também para as pessoas que nos ouvem, tá? E assim que pedimos, assim seja. Que assim seja. Como vencer a cólera na vida cotidiana e praticarmos a brandura e a paciência diante do mal? O escândalo é necessário, mas ai de quem praticá-lo. Ai de quem praticá-lo, né? Isso foi exatamente Jesus quem disse. É necessário para que nós, aqui que estamos para a nossa evolução, aprender, né? A gente aprende também com as coisas difíceis, aliás, principalmente com as coisas difíceis. Praticar a brandura, a paciência, a indulgência, a maneira mais fácil que a gente tem para fazer isso, depois de ter estudado, de ter lido tudo isso daqui, e a gente vive isso na pele todos os dias, é a gente se colocando no lugar de alguém, né? A indulgência, a paciência, e a gente tratar a pessoa como a gente gostaria que tratassem a gente também. Então, se a gente se coloca no lugar do nosso vizinho, no lugar da pessoa que está dirigindo um carro no meio da rua lá e que dá uma fechada na gente, né? A gente tem que se colocar para saber o que você gostaria de ouvir se caso acontecesse um, uma desatenção, um desacerto em qualquer ambiente que a gente está. E isso daí é uma coisa muito difícil, às vezes, a gente se colocar no lugar do outro, porque quando você está com raiva, quando você está nervoso, você quer colocar para fora a sua ira, né? A gente consegue despertar aqueles instintos primitivos que existem dentro da gente, e a gente não pensa muito nisso, né? Aí depois, quando você se acalma, que vem aquela tranquilidade, você começa, meu Deus, como é que eu pude? Né? Eu não gostaria que ninguém fizesse isso comigo, como é que eu posso agir assim? E assim a gente vai aprendendo a cada dia que a maneira mais fácil da gente fazer isso, tratar dessa forma, é se colocar no lugar de qualquer outra pessoa que esteja é, praticando isso. Então, e agir assim, procurar perdoar, né? Levar para frente, praticar o perdão. No fundo, o que vale tudo isso aí é a caridade que a gente traz, porque sem ela a gente não tem capacidade para fazer nada disso. Manter a humildade, a caridade, e tentar se colocar no lugar de outras pessoas. Mas eu acho que a nossa amiga Michelle aí vai dar um apanhado melhor para a gente. Ô, Mi, antes de você começar, teve uma definição que você deu numa aula lá atrás, eu acho que nesse mesmo capítulo, explicando o que que é indulgência. Fala para mim que foi você. Ah, sim. Indulgência é quando a gente não realmente se coloca aí no lugar do outro, a gente não devolve na mesma moeda, né? A gente não a benevolência é a gente olhar para o próximo com caridade, né? Com amor.
A indulgência é não devolver o mal com o mal. É entender que, ok, dar aquela respirada funda e devolver com o bem. Ser indulgente é isso. Você recebe o mal, mas você não devolve com, com o mal Uma aquela. purificação, é um filtro. Exatamente, exatamente. Eu aprendi isso até com o Clóvis, né? É o BIP, é a benevolência, indulgência e o perdão. O que é Então, super difícil, porque o que passa na nossa cabeça de vontade de sair dando voadora por aí tem dia, né? Mulher na TPM, então é uma tristeza. Eu acho que assim, a gente fala muito de se colocar no lugar do outro. Eu não sei se é exatamente essa palavra melhor colocação. Eu acho que quando a gente sai de manhã e a gente faz as nossas preces e tenta a nossa conexão com o nosso divino, ainda que a gente acorde atrasada, ainda que tenha que acordar cedo, ainda que quando a gente se conecta, e isso tudo bem, gente, não é todo dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue se conectar, né? E tem dia que a gente sai menos conectado. Mas eu acho que é aquela questão da gente olhar. Aconteceu um fato aqui na escola da Eduarda. Uma mãe bateu numa professora. Uau! É uma coisa que não deveria acontecer. Mãe nenhuma devia bater numa professora. E aí virou-se um comentário nas redes sociais e me veio uma pessoa conhecida e ela falou assim: eu tenho nojo desse tipo de pessoa, da mãe que bateu na professora, né? E aí me veio um pensamento, porque assim, essa menina que comentou, ela faz parte do grupo de privilegiados, né? Dos filhos que estudam em escola particular, da mãe que não precisa trabalhar, que tem um marido, que tem casa, que tem compra, que tem. Não tem as preocupações? Tem, porque se ela está aqui, alguma coisa ela tem para aprender. Tem as preocupações. A mãe que estava lá batendo na professora é uma mãe sem marido, é uma mãe que sai cedo para trabalhar, é uma mãe que tem um monte de criança dentro de casa para cuidar, é uma mãe que está com a cabeça assim, 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 e explodiu, né? É certo ela explodir? Não é certo ela explodir. Não. Mas a gente fica olhando um lado e a gente fica olhando o outro, e você olha e fala assim: mas meu amor, desce do seu trono, como é que você vai julgar uma pessoa que está tão é, desproporcional aí, né? E eu acho que é isso, o se colocar na condição do outro vai além de você se colocar ali na situação dele, é você pensar no tanto de outros problemas que aquela pessoa tem que às vezes a gente é privilegiado de não ter, né? Então, assim, você sai na rua calmamente, alguém fecha seu carro, sua vontade é de falar, Ana. se o carro da gente fosse de borracha, né? Você batia em todos. Exatamente. Mas aí a gente olha e fala assim, gente, eu tenho toda uma espiritualidade a meu favor, né? Eu consigo olhar para o mundo e ver que as coisas não são assim. Olha o meu lugar de privilégio. E automaticamente toda a questão da afabilidade, paciência, obediência e cólera ficaram para trás, né? Então eu acho que é isso, é a gente se colocar no nosso lugar. No nosso lugar. Eu acho que você nem precisa se colocar no lugar do outro, se a gente for pensar por esse jeito. Não está errado a sua colocação, tá, Ana? É só porque é uma forma que a gente diz, e eu acho que a gente não precisa exatamente dizer. Se a gente se colocar no nosso lugar, se a gente observar o quão privilegiado nós estamos num dia em que não precisamos estar alterado, brigando, xingando, batendo carro e tudo isso, e pedir por aquela pessoa que está naquela condição, eu acho que isso é o suficiente. Eu acho, tá? E eu roubei sua vez, Michele, Não, desculpa. imagina. Eu acho que são sentimentos muito difíceis da gente se libertar, porque, primeiro, porque nós julgamos demais,
né? A gente julga o tempo inteiro, a gente julga o nosso marido, filho, irmão, vizinho, motorista, professor, seja lá o que for. Nós fomos educados a ter esse olhar crítico, né? E De juízo. não é um crítico bom, é um crítico ruim. E a outra coisa que a gente ainda precisa aprender muito é a comunicação não violenta, né? Hoje em dia a gente tem livros falando disso, tem palestra, e é muito interessante, mas a gente não consegue respirar e, né? As pessoas no meu trabalho falam para mim que eu sou uma pessoa extremamente calma, eu não, dificilmente me tira do sério, mas a minha cara fala por mim. Então, né? Às vezes você não precisa falar, mas aquela cara assim que você. Elas dizem que é a minha famosa respirada. Quando eu dou uma respirada profunda, é porque eu estou assim muito. Então, No quer dizer, limite. é. Mas o que que a gente pode fazer? Receita médica, 3 vezes por dia, oração manhã, tarde e noite. Ao sair de casa, na hora do almoço, na hora de voltar para casa, para a gente ter, não é para a gente ter, para a gente pedir a espiritualidade amiga que nos lembre de ser paciente, de ser benevolente, né? Olhar para o próximo com ternura, ser indulgente, saber perdoar, olhar com tolerância para o outro, né? Aquela pessoa pode estar tendo um dia muito ruim. Essa semana mesmo eu recebi um vídeo de um menininho que ele está muito bravo na escola e ele xingou a professora, xingou a diretora, xingou. E ele dizia até no vídeo: eu odeio Jesus, eu quero matar Jesus, sabe? E aí a mensagem do vídeo era: olha a educação das crianças de hoje em dia. Eu respondi assim, eu falei assim, eu tenho pena desse menino. Eu acho lamentável terem filmado essa criança e colocado assim a exposição, porque ele precisa de acolhimento. Nitidamente a criança, ela está em sofrimento, né? E a pessoa, o adulto que faz isso, ele também tem sofrimento. Eu não sou psicóloga, né, para falar disso, mas todo mundo fala, né, da criança ferida, daquela situação que todo mundo, muitas vezes, está lá com feridas antigas e que não sabe lidar com aquilo. Não tem condição de pagar um psicólogo, não tem condição de ir para um psiquiatra. E, infelizmente, a gente dá o azar de cruzar com essa pessoa, né? Porque realmente não é simples. E o que que a gente faz? A gente julga o pobre coitado, né? Se a gente não pode ajudar, não tem paciência, mas que também a gente não atrapalhe, né? Deixa a pessoa lá com as questões dela. É o que a gente pode fazer. Você vai fazer o quê? Vai pegar aquela energia ruim? Você vai chamar, né, o sujeito, vou pegar o exemplo do trânsito, o sujeito já está lá cheio de amigo espiritual, mandando ele acelerar o carro, xingar todo mundo, a gente vai botar o quê? Um no carona do nosso carro? Melhor não, né? Um só tá bom. Triste é quando você pega, né, a bagagem toda. Pois é, deixa só o mentor do lado, gente, deixa só o mentor no carona, que tá bom demais. É. A questão é essa, né? A gente se conectar com o nosso divino, é a gente fazer nossa prece, tentar. Tem dia que é difícil, mas a gente tenta assim mesmo, tenta 3 vezes, né, Michele? Tem dia que você começa a oração, aí você fala assim, meu Deus, tem uma conta para pagar e vira a oração lá para o meio da sua conta e você vai tentando e tentando, né? Mas a gente está aqui para isso, né? É, A gente está aqui para vencer essa dificuldade, a gente está aqui para enxergar no outro as dificuldades dele e amar o outro com as dificuldades dele, ver a energia do outro e falar assim, gratidão por eu não estar dentro dessa energia e pedir pelo outro, isso é muito importante.
E, e é isso, né? A nossa vida é de aprendizado, não tem jeito. E Estamos Pelo aqui para menos evoluir, essa né? e todas as é... outras. Todas, Michelle, é só essa? Oi? Todas, né? Todas Todas. as vidas são de aprendizado, né? Todas Independente do são. grau que a gente, né? Então a gente precisa aprender. E se a gente não tem nada de bom para falar, gente, não vamos falar, Vamos sabe? ficar caladinho, né? Exatamente. Só de você ter educação, sabe, saber ficar calado, às vezes, no momento que a pessoa, né? Às vezes uma palavra que você der pode atrapalhar o momento da outra pessoa, então fica na sua, tal, só aí já vai estar É, ajudando. não é que a gente precisa engolir sapo sempre, que a gente vai aturar desaforo. Não é isso. Jesus não ensinou isso, até porque Jesus não era esse tipo de pessoa, né? Jesus, ele retrucava, mas ele retrucava com discernimento, com sabedoria Com e, amor. e com amor. É claro que a gente não tem tantas qualidades assim, né? Senão a gente não estaria aqui, mas eu procuro, assim, quando eu consigo, se eu tô brava, eu saio de perto, vou tomar um café, e aí eu penso como que eu vou falar aquilo, como que eu vou fazer com aquilo. Tem aquelas pessoas que falam, ah, mas aí você vai ficar remoendo. Não, não vou ficar remoendo, até porque é só realmente aquele prazo para você respirar, né? Que a gente precisa parar e falar, Deus, me ajuda, me dá paciência, não pede força, senão você vai querer bater, né? É só pedir É porque na calma. hora que a gente também está muito irritado, tem um véu que cobre os nossos olhos, né? Quando a gente deixa a coisa passar, a gente começa a observar que nem é daquele tamanho todo. Exatamente. Que é um pouquinho menor, que a gente pode segurar, que a gente pode, né? Então, a, 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 o nosso lar, o primeiro filme do nosso lar, da água. Põe a Ele água na boca e fica caladinho. Mas Aquilo eu quanto sempre tempo? faço, sabia? Pô, Essa semana eu eu estava escutando um podcast e eu escutei um rapaz falando, ele é até preparador físico, está ganhando dinheiro na internet com isso, mas eu gostei muito da frase dele. Ele falou o seguinte: crianças reclamam, adultos resolvem o problema. E aí a gente tem que decidir quem a gente quer ser na história, né? Se a gente quer ser a criança reclamona ou se a gente vai ser o adulto que vai resolver o problema. E muitas vezes resolver o problema é se calar, porque o problema está no outro, não está na gente. E muitas vezes os adultos também não querem não querem resolver o problema, só quer reclamar mesmo. Que é Porque, outra coisa também que não nos cabe nada. A gente veio para nossa própria evolução e se você observou o comportamento, você deixa cada um resolver o seu, né? o importante é exatamente, estar aprendendo, né? Cada um vai aprender no seu tempo. A gente precisa ter essa paciência, né? De olhar para o É, próximo e falar assim, isso não é um problema meu, ele está aprendendo no tempo dele, né? exatamente. Meninas, é isso mesmo. obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Vou pedir para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecemos pela oportunidade de hoje, pelo estudo, pelo aprendizado. Agradecemos por essa encarnação, pelas experiências que temos aqui na Terra e por podermos cada dia ser melhores pessoas. Pedimos que a espiritualidade amiga permaneça conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos lembrando que devemos ser pacientes, indulgentes, devemos ser com o nosso irmão aquilo que nós gostaríamos que fossem conosco, para que possamos ter sempre palavras de afeto, bondade e que possamos ser exemplos do seu evangelho. É isso que pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus, que assim seja.
Que assim Que seja. assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.